pessoal, bom dia, tudo bem aí com vocês? Já faz um tempinho aí que a gente não se fala, não se vê. Fazia algum tempo que eu não fazia esses vídeos aqui para despertarmos alguns questionamentos a respeito da nossa fé. E hoje estamos aqui numa manhã agradável de domingo, graças ao bom Deus. Alguns estão trabalhando, alguns estão estudando, mesmo sendo um domingo, mas a grande maioria está descansando, está passeando e às vezes acabamos esquecendo de separar um momento, eu diria, não para Deus, porque Deus está em todo tempo e em todos os lugares. E tudo que fazemos, fazemos com Deus e para Deus. Mas um tempinho para uma reflexão pessoal, para um momento devocional, um momento de introspecção, para analisarmos como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com a criação, com o Criador e com as criaturas, não é verdade? Com as pecinhas raras que surgem pelo nosso caminho. E que nós temos o dever de ser bênção, independente de serem ou não para as nossas vidas. Não é verdade? Então, mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para nós a respeito do nosso relacionamento com Deus, no motivo, né? Na motivação. O que nos motiva a buscarmos ou termos um relacionamento com Deus? E procurar analisar o quanto às vezes nós podemos estar pensando que estamos tendo um relacionamento com Deus, sendo que na verdade nós estamos tão longe de Deus. Isso vai depender muito de como você vê Deus, o que Deus é para você, como você pode se relacionar com Ele. Quando se fala de Deus, se pensa em amor, se pensa em boas coisas, se pensa num ser criador, todo-poderoso, né? Principalmente quem vem de uma tradição judaico-cristã. E também, em oposição a Deus, nós temos o adversário, nós temos o diabo, também conhecido por Satanás. Biblicamente, teologicamente, é um tema bastante obscuro. Nós não temos muita comprovação detalhada de como realmente funciona esse ser, né? Se é uma força, se é um ser, se é um princípio, se é uma criatura. Isso eu estou falando, gente, do ponto de vista bíblico-teológico, no sentido de comprovação escrita mesmo, fonte escrita, porque tudo vai depender muito da interpretação bíblica, né? Nós temos aí uns super crentes, nós temos aí um grupo de pessoas que tem resposta para tudo, que leem o texto bíblico e de lá tiram resposta para tudo, eles não têm dúvida de nada, eles sabem de todas as coisas, têm resposta para tudo. Mas o fato é que a Bíblia não fala muita coisa a respeito do diabo, né? Jesus fala algumas coisas e ele aborda o diabo como um adversário, como aquilo que se opõe a Deus. Certa vez, quando o apóstolo Pedro sugeriu para eles ficarem em cima de um monte, ali na glória de Deus, e não descer para ter um enfrentamento lá embaixo com os religiosos, e posteriormente a isso vir a ser crucificado, Jesus se voltou para Pedro e disse: "Afasta-te de mim, Satanás." Então, ao meu ver, Jesus não estava ali dizendo que Pedro estava possuído pelo diabo. Mas quando Pedro fez uma proposta que era contrária
aquilo que Jesus entendia ser a vontade de Deus para a vida dele, ele se tornou um adversário. Então aquela proposta era uma proposta contrária à vontade de Deus. Então Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Aquela proposta que foi oferecida a ele. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no ponto onde muitas vezes nós podemos pensar que estamos seguindo a Deus, podemos pensar que estamos andando com Deus, podemos estar falando as coisas em nome de Deus e estarmos sendo verdadeiros adversários a Deus. Estarmos sendo, entre aspas, verdadeiros diabos. Alguns acham isso forte, alguns podem achar essa afirmação, podem estranhar esse tipo de afirmação, podem achar isso forte, mas é a verdade. Muitas vezes Deus não é aquilo que a gente pensa que Ele é. Na verdade, praticamente quase sempre Ele não é. Se nós olharmos para a história, vamos abordar aqui do ponto de vista judaico-cristão, que nós temos aí o relato bíblico, nós vemos um país de maioria cristã. Gente, a história dos judeus, por exemplo, você vê lá todo o Antigo Testamento, mais de 2000 anos de história, e os judeus se relacionando com Deus, e quantas vezes eles fazendo as coisas em nome de Deus, não sendo da vontade de Deus, quantas vezes eles saindo fora do propósito de Deus, pensando que estavam fazendo a vontade de Deus. Depois no Novo Testamento nós vemos a parte religiosa, o aspecto religioso, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, o conflito que eles tiveram com a realidade apresentada por Jesus. Eles, no seu zelo, na sua religiosidade, esperando, aguardando o Messias, e não reconheceram o Messias quando o Messias esteve entre eles, porque a vida vivida por Jesus era muito diferente ao Jesus que eles esperavam nas suas interpretações da lei. Então, muitas vezes, esse Deus, esse Jesus que nós vamos lendo e nós vamos criando uma imagem em nossa mente, em nosso coração, desse Deus, desse Jesus, muitas vezes ele é muito, na realidade ele pode ser muito contrário àquilo que nós achamos. E o pior de tudo é que quando nós vamos tendo esse Deus, esse Jesus, essa imagem desse Deus, desse Jesus, que nós vamos criando dentro de nós vamos absorvendo isso. E de uma maneira muito sutil nós vamos nos tornando Deus. E nós vamos fazendo com que a nossa vontade pessoal se torne a vontade de Deus. E nós vamos achando que é Deus que falou conosco. E nós vamos achando que é Deus que colocou isso na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos achando que é Deus, nós vamos incorporando isso, mas na verdade é a nossa vontade, em nome de Deus. E aí nós vamos manipulando Deus e as pessoas inconscientemente, não fazemos isso por maldade, mas nós vamos manipulando e nós vamos nos tornando o nosso próprio Deus. E quando nós tentamos ocupar o lugar de Deus, nós nos tornamos Satanás. Nós nos tornamos o diabo. Nós tentamos ocupar um lugar que jamais deveria ser ocupado. Ótima semana para vocês. Um dia aí que já está indo para metade, né? Um final de domingo aí de bênçãos, de graça para você e para toda a sua família. Fiquem com Deus.